Olá, vou colocar aqui o tema da nossa live, mas vai entrando. Aqui, enquanto isso, eu vou colocar o tema. Vai entrando aqui, vem participar. A gente vai falar hoje sobre simplificando. Nossa, escrevi aqui suplicando. Simplificando a alimentação infantil. E vai ser muito, muito bom. Venham, sejam bem-vindos. Quem está aqui, deixa eu ver como é que eu faço isto agora. Eu acho que é assim. Queria muito conseguir fazer isso, gente. Eu ainda não aprendi a fixar aqui o negócio. Tô tentando, mas tudo bem. Mas vem, cheguem mais. Tô muito animada para essa live. É a segunda live da nossa Semana da Praticidade. E hoje a gente vai falar de um dos assuntos que eu mais amo de falar. Eu amo muito falar desse assunto, que é a alimentação infantil, que é como que a gente pode cuidar aí como a gente pode simplificar e deixar mais prática a alimentação infantil. Eu sei que tem muitos mitos envolvidos nesse assunto, então aqui eu quis trazer, porque muita gente acredita que só a criança deve ser saudável, ou a família, ou a comida da família é diferente da comida da criança. E o legal é que eu trouxe para essa live a minha amiga, daqui a pouco ela já vai entrar aqui. Então, a minha amiga Beca, ela é pediatra e ela vai trazer essa questão, esse outro lado, né, do consultório. Então, eu vou trazer a minha experiência com os meus clientes, né, com as pessoas com quem eu estou dentro das casas, e ela vai trazer essa experiência dela na clínica, contando um pouquinho de como que ela faz esse início, né, da jornada da alimentação com a criança ali dentro do consultório, explicando para a família. Então, vai ser bem legal essa troca e eu quero pedir para vocês, se vocês estão aqui, se vocês têm dúvidas sobre alimentação infantil, coloca aqui, tem um quizinho aqui que você consegue colocar a pergunta direto nele. Então pode colocar as perguntas, eu também tinha feito uma caixinha de perguntas lá nos meus stories hoje, então eu também vou responder as perguntas, eu e a Beca a gente vai responder. E é isso, gente. Vamos falar de alimentação infantil de uma forma bem prática, de uma forma bem gostosa, de uma forma leve, trazendo para a rotina real das pessoas. Então, eu vou chamar aqui a minha amiga, ela já está entrando. E muito bem-vindos todo mundo que está aqui. Podem colocar suas perguntinhas aqui para mim, tá bom? Peraí que ela está entrando. Oi, amiga, bem. Oi! É Obrigada! Que muito bom delícia! ter você aqui. Ai, Muito muito feliz obrigada de por estar aqui. estar. Obrigada por essa honra, né? Porque nesse seu Instagram, minha filha, eu nem acredito que eu sou uma convidada na Semana da Praticidade. É muito bom ter você aqui. Eu estava falando que eu quis trazer essa visão da pediatria, porque muito da alimentação começa dentro do consultório, né? De pediatria. Com certeza, com Então, eu certeza. falei, é muito importante a gente também trazer esse profissional da área da saúde, que a gente consegue, né, juntos trabalhar a alimentação tanto da criança, mas a gente vê também que muda muito a alimentação da família. Então, por isso que eu falei, eu preciso trazer a Beca, porque a gente tem experiências totalmente diferentes, né, profissionais, e ao mesmo tempo a gente está ali Mas que se cuidando da saúde. complementam, né? Que se complementam e Então, que têm o mesmo objetivo, que é cuidar daquela criança, que é cuidar da família e fazer com que eles entendam que dá para ser, a alimentação saudável não precisa ser um tabu, né? Não precisa ser um fardo, não precisa ser difícil. Então, amiga, se com apresenta certeza. aí, conta um pouquinho de você, o que que você faz. Tá bom. Bom, sou Rebeca, tenho 29 anos, sou pediatra. Me formei recente na residência. Agora, no momento, já estou fazendo uma outra especialização, que é na área de cardiologia pediátrica, já um pouquinho mais específico. Mas consegui viver bastante da pediatria, né, na vida. No ano passado, trabalhei em consultório, em clínica, em setor de emergência, enfim, variados. Mas, assim, o consultório fez bastante parte da minha vida. É uma coisa que eu quero seguir mais pra frente, né? Mas como eu ainda tô terminando minha formação, Uhum. então eu tive que dar uma parada agora por conta disso. Mas no geral,
o ano passado foi extremamente importante para eu ter, assim, muita noção do que de fato é um consultório de pediatria e também quais são as dúvidas que as mães têm em relação a tudo, né? Uhum. E eu amava o momento da introdução alimentar, porque eu gostava muito de explicar e de, sabe, desse momento que a criança tá crescendo mesmo. Eu peguei criança assim que chegou recém-nascida para mim e eu vi, acompanhei o crescimento até 1 ano de vida e foi super gostoso, sabe? E você Ver vai as vendo a evolução, conquistas, né, da alimentação, vai vendo todo o exato, processo. você vê ela crescendo saudável, você vê ela querendo fazer coisas diferentes. Também peguei crianças que não tinham vontade de comer e começaram a comer. Uhum. Então, assim, montar estratégias junto com a família é muito legal isso do Sim. consultório, né? Então, bom, eu acho que hoje, assim, vai ser super legal. Eu sempre quis ter isso com a Aline, porque eu já tirei muita dúvida com ela para paciente, tipo, de tirar dúvida Sim. para mim também, porque eu não era muito da cozinha também, né, Li? Então, Não, ela como me ajudou a esse lado também. Então, assim, eu indiquei a Aline para várias mães, tipo, segue o Instagram dela que tem dicas legais. E várias mães seguiram, entendeu? Sério. muito Então, bom, muito legal, amiga. acho que vai ser legal a troca de hoje. Vai ser muito bom. E eu estava hoje pensando, né, no que eu queria trazer, e eu lembrei muito de algo que é uma dúvida que eu vejo muito nas casas das famílias, que as pessoas acham que a introdução alimentar começa nos 6 meses, né? E aí, para mim, é muito além disso. Começa muito nos hábitos que aquela família construiu quando aquele pai e aquela mãe se juntaram, casaram, e os hábitos que eles estão construindo. E eu sei que a introdução alimentar é um marco muito grande na vida de algumas famílias, de tipo, vamos mudar a rotina toda da casa por conta Sim, dele, sim. porque eu quero fazer com que ele seja saudável, então eles entendem que eles precisam ser saudável. Sim. Você viu isso acontecer assim no consultório? Não, demais. Principalmente quando é primeiro filho, né? Porque eu acho que o casal, ele não tem noção de que quando chega o momento da introdução alimentar, ele precisa passar para aquela criança tudo de saudável que ele acha que ele tem que ser. Só que às vezes ele não é assim. Então, se você não tem um costume de casa para começar na hora que tem que fazer a introdução alimentar, é um tabu muito grande para se quebrar, né? É uma coisa que você tem que ir construindo aos poucos. E por isso que é extremamente importante a relação com o pediatra. Porque quando você confia, né, ao longo das consultas, a gente vai orientando, mas buscando uma maneira que seja fácil para aquele ambiente familiar, porque às vezes não dá para todo mundo as mesmas condições, né, tipo financeiras ou não necessariamente financeiras, mas até de hábitos mesmo, né? Tem muita Então, gente que tem a rotina muito. Alguém cuida daquele bebê, né? Não é a própria mãe que cuida, ou vai para uma escolinha. sim, exato. Muitas mães que trabalham o dia inteiro e ficam aflitas porque a introdução alimentar já acabou minha licença maternidade, eu não sei o que que eu faço porque eu vou deixar o leite, mas a criança vai ficar com a avó, Uhum. avô. E realmente a mãe fica doida nessa hora, né? E a gente tem que orientar mesmo. Então, passei É, bastante por isso. eu também passei muito por isso, assim, dentro das famílias que eu atendi, que tinham bebês e que aí se viam muito perdidos e falando: ah, mas tem um método melhor, o método X, o método Y, eu preciso fazer isso que é melhor para o meu bebê. E você via claramente que não cabia dentro da rotina daquela família e que a É, mãe, né, principalmente, estava se esforçando, assim, de uma forma muito doida para fazer aquilo dar certo e se frustrava, porque principalmente no começo, às exatamente. vezes o bebê não come, né? O bebê, ele Não, não é, tem bebês que sim são gulosos desde o começo, mas tem muito bebê que demora até meses para começar a realmente comer. E é por isso sim. que é introdução, né? Não é tipo alimentação, é introdução. Você está introduzindo alimentos novos, está introduzindo uma coisa nova. E, E é uma amiga, transição para a família toda, né, Li? Não é só para a sim, criança, justamente por conta disso do que a gente está falando. Os pais, eles ficam aflitos, então é uma coisa, não é receita de bolo, não existe, porque cada criança vai ser de um jeito, cada família vai reagir com aquela situação de uma forma diferente, então realmente é uma transição para a família inteira, né? é. E assim, é muito fácil, eu que vivi essa experiência, quando você tá só amamentando, você não precisa levar nada, né?
Você Não. só leva você, a criança depende cem por Sim, cento de você. Você não tem o total. trabalho. E aí a rotina toda muda, porque se você vai viajar ou se você vai passar o final de semana fora ou qualquer coisa assim, você precisa pensar tudo na Sim, alimentação é daquela verdade. criança, E aí como é que você que vai entra o seu jeito de planejamento, que é, meu, extremamente importante nessa situação, né? fazer Extremamente. isso. Pra você saber como que você vai planejar para um, sei lá, um final de semana fora, ou então até simplesmente para o dia a dia que você vai estar trabalhando e a sua mãe vai estar cuidando do seu filho, por exemplo. É, Uhum. realmente precisa disso. E tem uma pessoa que falou, a Pri falou, que demorou um mês para a Nina começar a comer o salgado. Então, cada neném é muito diferente. Tem uma outra amiga aqui que falou que eu orientei que podia dar de mamar durante a refeição e que isso deu uma mudada, porque a Mudou a criança vida fica mais dela. feliz, né? É, então, porque eles acham que assim, ah, agora é comida, então é só comida, mas não é, né? Na verdade, a gente vai tateando. Na vida, a gente não tem. E a criança é muito de adaptação, e ela se adapta muito fácil. O legal da criança é isso, ela é tão plástica, assim, sabe, na vida, Sim, que ela consegue se adaptar. Então, se você consegue estabelecer essa rotina ou trazer essa variedade para ela no dia a dia, aos poucos ela consegue pegar muito mais rápido do que a gente, né? isso é muito verdade. E eu lembro, assim, falando um pouquinho da minha experiência, é, muita gente falou, nossa, você deve ter feito BLW, com certeza, porque você é nutricionista. A E minha moda, realidade né? foi totalmente oposta, porque eu precisava que a Olivia fosse para a escola, com 6 meses ela foi. E eu falei, como é que eu vou fazer Eu lembro, Li. BLW? E o meu Eu neném lembro vai disso. para a escola e, tipo, lá eles não vão fazer BLW. Eu jamais deixaria alguém que não fosse eu, assim, que eu tivesse muita segurança para fazer esse método. E a Olivia começou comendo papinha. Nossa, mas você tá dando papinha? Dou, gente, dei. Mas com 8 meses ela Ué, já meu comeu arroz e Deus! feijão. 8 meses ela já tava comendo arroz e feijão. Assim, eu fui, né, progredindo e dentro da minha casa. Mas, assim, era o que cabia dentro da minha rotina. Era o que era prático para mim naquele momento. E eu tava alimentando ela da melhor forma. Eu fazia as melhores papinhas, com certeza. Eu tenho Mas era certeza. uma papinha, entendeu? Eu precisava daquilo, eu precisava dessa segurança de que ela ia comer, e da segurança da minha rotina, de que era o que eu conseguia fazer, era o Sim, melhor que eu conseguia fazer para ela naquele momento, né? com E eu sei que tem certeza. muitas mães que se cobram muito em relação a isso, que tipo. E aí acaba não sendo leve, né? Essa Não. introdução acaba Eu sendo acho muito que difícil. tudo na vida tem umas modinhas que a gente vê muito, ser muito divulgada e tal, mas aí é que entra o pediatra também para dar uma orientada, porque cada caso é um caso. E no geral, nenhum método sozinho ele é suficiente ou ele é melhor, tá? Sim. Então, falando assim sobre os métodos, o BLW é o Baby Led Weaning, né? Que é tipo Uhum, isso. exatamente a introdução dos sólidos liderada pelo próprio bebê, assim, ele mesmo pegar nas coisas. Então, você bota os legumes em tirinhas, em bastões, para poder ele pegar, ter aquele momento com o Então, alimento, né, né? a questão do Adaptação. tato. Sim, eu acho super válido, principalmente no sentido de coordenação motora. É muito importante que a criança pegue na comida, que ela tenha sinta texturas diferentes, coloque na boca, que isso é um movimento também que está treinando na transição, né, na introdução alimentar. Mas isso sozinho não vai ser suficiente. Por quê? A quantidade, às vezes, da calórica que ela precisa ou de nutrientes não é o suficiente, porque ela só vai acabar comendo algumas coisas que ela gosta. Na maior parte das vezes, no começo, eles só vão brincar com aquele alimento, porque, né, é uma experiência. Isso. E também, assim, então, o outro método, que seria o tradicional, que não foi o seu, no caso, de papinhas, Uhum, você sabe exatamente os elementos principais para colocar na comida, prepara aquela quantidade que seria mais ou menos o que ele deveria comer naquele dia uhum. e vai ser ótimo. Então eu sou muito a favor dos dois juntos, Eu, entendeu? eu Porque também, eu amiga. acho que não tem regra e que os dois juntos você consegue desenvolver tudo que a gente precisa no bebê nessa fase, Sim. né? Que é a introdução mesmo ao sólido, ao E mesmo a parte tempo coordenação funcional motora, sensorial, né? coordenação. Desenvoltura toda para deglutição também.
e ele Isso. comer o que ele precisa comer nessa É. idade, né? É. E o que eu fiz bastante assim, eu dei uma misturada. Quando eu tava com ela à noite ou nos finais de semana, a gente sempre tinha a oportunidade de dar inteiro para ela e de ofertar coisas que ela não comia, né, na escola, ou que Sim. durante a semana para mim era mais complexo de preparar. Então, até hoje, a Olivia tem 3 anos, ela ama comer com a mão, é algo muito Ela dela. ama mesmo. Tem neném, eu sei que tem bebês e crianças que odeiam essa sensação. E que, tipo, Toda não vão nojentinha, né? aceitar o É. BLW talvez dessa forma, entendeu? Então é Sim. muito do bebê também, né? É muito tem casos e casos, né? Tem crianças que se adaptam super bem. E o BLW, você tem que ter uma paciência muito maior, porque foi isso que você falou mesmo. Total. É, a criança vai demorar muito mais tempo para realmente comer. Então, se aquela criança está em aleitamento materno, é super legal, tudo bem, ela vai ter todos os nutrientes, mas talvez se ela não esteja, ela precisa, né, um pouco mais de realmente de caloria, de coisas diferentes, de coisas novas que os outros leites talvez não ofereçam. Então, Sim. a gente precisa também, é toda uma avaliação, né? Tem uma avaliação aí global da situação da família, daquele bebê, Isso. se o bebê é um bebê que ele engorda bem, se ele não engorda. Então, os métodos também, eles precisam ser muito discutidos com o pediatra e com o nutricionista para ver o que se adequa também àquela realidade do bebê, à realidade da família, né? E é nesse sentido que eu falo de trazer essa simplicidade e essa praticidade para a alimentação infantil. Porque o que funciona com o seu vizinho, com a sua amiga, É. né, com a sua irmã, talvez não vai funcionar com o seu bebê. E que você tem que estar com a mente aberta, que existem muitas possibilidades e que existem muitas Muitas. formas de você Sim. fazer essa introdução de uma forma bacana, que seja funcional e que seja leve para a criança. Porque O próprio o bebê. alimento, né, em si, às vezes ele não gosta no primeiro momento, mas a gente, como pediatra, sempre fala, você tem que provar pelo menos umas 7 a 8 vezes para ver se a criança de fato gosta ou não do alimento. E ela ainda está descobrindo, então, às vezes você coloca amassada, mas daí depois você dá de outra maneira para ela e ela gosta mais. Então, as texturas também variam, né? Então, o próprio alimento, ele pode ser oferecido de várias maneiras para melhorar a aceitação da criança, né? Uhum, isso. E também e eu vi também muitos casos de gente que só dava papinha e com 1 ano a criança não comia nada. E eu sei que isso atrapalha muito a Verdade, tem isso questão também. da dentição, né, amiga? Tipo, atrapalha muito a questão de, Sim. tipo, de fortalecer a mandíbula, daquela criança entender que A existem gente tem alimentos. músculos aqui, né? Tipo, de deglutição, os próprios dentes, e conforme eles vão crescendo, eles precisam ser utilizados, eles são feitos para isso. E aí, se você não desenvolve isso, a criança tem bastante dificuldade. Então, se ela chega numa certa idade, tipo, principalmente até 1 ano de vida e já não tá comendo ainda a consistência da família, precisa ver com um nutricionista, precisa ver com um pediatra, uma ajuda para tentar estimular isso, porque não tá certo. Uhum. Atrapalhando a fala depois, né? Atrapalhando a dentição. Então, acaba Sim, acarretando em outros com problemas certeza. futuros que às vezes ali você tá achando que tá normal, mas que depois, mais pra frente, né? Eu vejo muitas crianças que, tipo, com 4, 5 anos ainda gostam muito, tem aquela relação com a mamadeira, né? Com o leite, tipo, Sim, sim. porque realmente não É, foi desenvolvido essa parte da desde musculatura cedo. da boca, essa parte oral, né? Travou. Liga Travou um esse, pouquinho. travou um pouquinho, né? Mas Travou, mas voltou. voltou. Mas é isso, assim. Então eu vejo que e aí o que eu queria trazer muito é que a comida do bebê, desde os 6 meses, pode ser a comida da família, né? Pode e Sim, deve com ser. Óbvio certeza. que você tem que restringir algumas coisas, produzir doce para ela, introduzido sucos para ela, né? Hoje a gente tem um consenso aí, até mesmo da sociedade de pediatria, né, amiga, de que não pode ser ofertado sucos Sim, até 1 ano de antigamente era tudo idade. laranja lima, laranja lima, laranja lima. É uma moda de laranja lima. Gente, não, a gente não quer o suco, mas por quê? Tem um porquê das coisas, né? O suco ele fica muito mais calórico e perde as fibras que ajudam
na absorção mesmo, tipo, de tirar o açúcar que Sim. existe na fruta. Então é extremamente importante que coma a fruta in natura. Mas isso foi uma coisa que foi construída, né? Tipo, eu acho que a gente toma muito suco de laranja ali, Com certeza, eu e devo que ter não tem problema, é gostoso, mas assim, a gente não orienta mais isso. É diferente é, agora, né? as orientações mudaram muito, né? E Bastante. a questão do sal na comida, então hoje a gente faz, né, a maioria das comidas, das papinhas isentas de sal, das comidinhas do bebê até Sim, 1 ano isentas de sal. É, então tem todas essas orientações que o pediatra vai dar nesse primeiro momento, né? Então o primeiro contato é com o pediatra, né? sim, Hoje em dia nem todas as pessoas têm acesso a um nutricionista e por isso que é muito legal essa troca. Eu acho muito muito. extremamente Não, eu importante. acho super válido, até porque às vezes numa consulta a gente quer abranger tantas coisas, tantos aspectos, que a gente não consegue chegar, assim, objetivamente num cardápio, por exemplo, para ajudar aquela mãe que está muito perdida às vezes, né? Ela não sabe como preparar papinha. Então, a minha consulta lá nesse lugar que eu trabalhava tinha que ser muito rápida. Então, assim, eu tinha que ser, eu fazia umas coisas meio prontas para já mostrar para a mãe e falar assim, olha, a É gente tem que isso. ter esses elementos, preparar assim, assim, mas eu não tinha muito tempo para entrar no assunto. Então, muitas vezes eu falei, ai, talvez fosse legal ir numa nutricionista para você aprender a balancear melhor, ou talvez estimular de uma maneira diferente esse tipo de alimento que não está funcionando. Então, Aham. assim, é muito legal esse acompanhamento multidisciplinar, porque a gente vê vários aspectos como pediatra, né? A gente vê o Sim, crescimento, vê se o peso tá bom, vê se a altura tá boa, enfim, se o desenvolvimento cognitivo tá bom. E se você pode me ajudar na parte de alimentação, meu, a criança fica muito bem acompanhada, né? Eu acho que fica aham, muito melhor. com certeza. E teve aqui, a Pri escreveu aqui, que a mãe precisa estar calma, né? Os pais, então, eles Ah, precisam estar total. muito seguros Sim. nessa fase, porque aquela criança depende de você, totalmente, 100% de você e daquilo que você vai ofertar. E se você realmente estiver estressado, se você estiver fazendo aquilo no momento que você está muito cansado, talvez a rotina da sua casa, eu falo muito isso para as minhas clientes. Se a rotina da sua casa não é uma rotina matutina, é uma rotina que começa um pouco mais tarde, não começa pelo café da manhã. Assim, vai dar errado, entendeu? É verdade, é uma boa estratégia. Começa pelo almoço, daí dá um legumes, né? Dá um legumes amassadinho, à tarde dá a fruta. Então, e aí essa é a praticidade que eu gosto de trazer. Porque não adianta você colocar alimentação numa caixinha e falar isso funciona para todo mundo. Na verdade, não. É, Cada não família tem mesmo. um ritmo diferente. A gente é super matutino aqui. Então, eu dava o leite da manhã para a Olivia e já dava a frutinha para ela. Mas eu sei que tem muita gente que amanhã é aquele horário que tá dando Que banho no não bebê, consegue. ou o É. bebê tá um pouco mais cansado, tá mais chatinho. Tem bebês que Não, não e a dormem. própria orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é apenas em relação à quantidade de alimentos sólidos que você vai dar. Então, você começa com uma frutinha e uma papa principal. Mas a papa principal não é almoço necessariamente. Pode ser um jantar. Você pode começar pelo jantar, se você acha que na sua Uhum. família vai ser mais fácil começar por aí. E aí, depois, nos 7, 8 meses, que a gente já começa a fazer mais duas refeições, aí você faz o almoço também. Mas é muito que isso que você falou, assim, é muito individual, gente. Não tem receita de bolo, de fato, assim. É. E outra coisa que também eu gosto muito de trazer nesse momento, assim, falando de praticidade, é a questão de que você pode congelar, né? Tem muita gente que fala, eu faço comida todo dia, Sim! Ai, a Aline, você me todo ensinou a dia. congelar muito. Eu sou a Eu rainha dos congelo congelados. Ó, tudo. quem chegou aqui essa semana e está assistindo essa live, eu sou a rainha dos congelados. Aprendi com a minha mãe. Se Ela é. vocês virem o freezer da minha mãe, vocês vão me achar normal, na verdade, porque ela é a rainha mor. Mas assim, eu lembro que minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro, então ela não tinha tempo de ficar cozinhando todos os dias, mas ela queria dar pra gente uma alimentação saudável. Então, o que que ela Sim, fazia? Ela congelava.
Ela fazia, tipo, pegava domingo, fazia um monte de comidinhas assim, e os pratos Ai, principais, aqui é assim também. Minha tia é tudo congelado também. e ela congelava. Então eu peguei essa É muito expertise de prático, mas é muito congelamento. prático. Eu mesma, assim, eu comprava aqueles brócolis congelados, aqueles legumes congelados. Mas, gente, a coisa mais simples é você comprar, tipo, o brócolis, cozinha e congela tudo. Fica tudo pronto pra você usar a porção que você E a quiser. Tipo, nossa, textura eu fica adoro. melhor, né? Tudo fica melhor. E aí hoje a gente já vê que a gente dá a comida da criança também separadinho. Então tem alguns métodos. Gente, a internet hoje tem tanta coisa acessível que Ah, você que dá ideia, muitas mães dando ideia de como congelam. Eu fazia algumas marmitinhas para Olivia e ia descongelando, comprei tipo uns 15 potes de vidro, fazia um esquema de muito proteína, legal. carboidrato, só não colocava arroz e feijão, mas no final de semana, às vezes eu ia na minha mãe, pegava o arroz e feijão da minha mãe e completava com aquela Complementava com o que tinha. Sim. comidinha mais desfiada. Outra coisa que me trouxe muita praticidade, os potes térmicos, porque Nossa, muito bom. eu levava para tudo Pra quanto é qualquer lugar lugar. e facilitava muito minha vida. Um eu colocava fruta, o outro eu colocava comida, e aí levava o leite dela e eu sabia que ela ia estar super bem alimentada. Então, eu fui trazendo, e eu fui aprendendo isso com a maternidade mesmo, assim, não foi algo que eu já sabia. Não. Eu tenho esse negócio de praticidade dentro de mim. Mas eu fui trazendo, eu falei, o que é melhor? O que que vai facilitar a minha vida? O que que, né? Eu não vou deixar de sair de casa. Esse é meu ritmo. Eu sei que muitas mães gostavam de ficar em casa. Eu morava longe da minha família, então toda oportunidade que eu tinha de estar com eles, eu queria Você estar. já ia? Então eu aproveitei muito e até hoje eu uso muito. É algo assim que Muito eu bom. levo na bolsa da Olivia, assim. Ela tem 3 anos e eu sigo levando os potes térmicos. E é Mas muito é bom. muito prático. É muito prático, né, amiga? E, amiga, a gente tem várias perguntas aqui, então eu vou começar Vamos lá. a ler. É, aqui, a Su tá falando, a Zoe sempre foi gulosa e comeu de papinha, mas sempre com variedade, tanto de sabores quanto de texturas. E isso é muito legal, porque dentro da papinha você consegue trazer textura. Não precisa, não deve ser uma papinha liquidificada, né? De Você jeito pode maneira, trazer, nunca. É, nunca a liquidificada, gente então você né, pode é amassar, amassadinha mesmo. Isso. ou faz Porque na é pressão. sólido, gente, é sólido. A introdução aos sólidos. A gente não pode. Ele só está acostumado a tomar leite, que é líquido. Isso, Independente do leite sendo materna ou fórmula, ele só está acostumado a isso. Então, a partir do momento que você vai dar um sólido, ele precisa ter uma textura importante. Então, amassado, e nunca liquidificado. E ó, isso. uma coisa que eu ia falar também. Ai, vai falando ali, porque eu lembrei de um negócio agora, mas Sem passou. problema. E uma coisa que foi bem interessante que eu passei, que foi dar autonomia também para a Olivia, lembrar de dar autonomia para ela. Às vezes, eu sei que tem muitas mães que têm medo, né? Falar, mas ela vai engasgar, mas você precisa tentar, você precisa testar o seu bebê, você precisa ver se, às vezes, Não, e o ela bebê, a gente subestima eles ali, na verdade, porque eles têm uma intuição muito especial, assim, eles têm muita sim, noção eles têm uma autorregulação mesmo, sabe? De sim. saciedade mesmo. Então, a criança sabe até onde ela consegue ir. Uhum. E principalmente conforme você vai estimulando na parte motora e tudo mais, de colherzinha, talher e tal, mais pra frente, ela vai desenvolvendo isso. Mas o tanto que ela quer, aguenta pra comer, às vezes a gente acha, Ela ai, tá comendo nada, mas quem é a gente para falar que tá comendo é nada, isso, entendeu? Cada é isso. criança, ela tem esse senso de regulação. É muito importante saber disso. E eu falava assim pra Olivia, filha, você tá satisfeita? Quando ela começava, tipo, empurrar o prato, porque ela tinha realmente Sim, esse de empurrar o prato ou de fechar a boca e não abrir mais. Então tá bom, filha, você tá satisfeita. Até hoje ela fala isso. Mamãe, eu não quero mais, eu tô satisfeita. olha E isso aí. é muito legal, porque você. E às vezes a gente esquece de conversar com o bebê. Isso é uma coisa muito legal, gente. Conversem, falem tudo pro seu filho. Ó, hoje você tá comendo isso, isso, isso. A mamãe fez isso, colocou isso na sua É. Uma comida. coisa que eu acho legal que você faz com a Olivia é exatamente nomear os alimentos, dar um nome para as coisas. Isso é Uhum. uma coisa muito É legal. isso, Tipo, porque não é faz tudo muita diferença. carninha, não é tudo verdurinha, nada assim. Tem nome para as Tem coisas, né? É muito nome. legal essa relação com o alimento.
E a Carlinha, que uma amiga também escreveu, que quando o pediatra orientou dar a comida separada. Isso também é muito legal e funciona muito, porque a criança ela começa a entender, né, desde o começo, se você Sim. consegue fazer dessa forma, é muito bacana. Porque, né, coloca o arroz separado do feijão, tudo em uma textura bem pastosa, bem amassadinha, mas a criança ela começa a entender que são alimentos diferentes, que têm São sabores coisas diferentes, diferentes. né? Começa a Sim. aprender sobre sabores, então azedo, amargo, doce, né? Não, O e as próprio próprias salgado. cores no prato, eu acho que chamam muita atenção desde cedo. Então, se você prepara um prato colorido, assim, com as coisas separadinhas, mesmo que amassadas, chama muita atenção da criança. Ela tem vontade de descobrir o que que tem ali, entendeu? Uhum, uhum. Então, eu E acho bem muita legal gente isso aqui também. falando, ó, muita gente falando que as crianças amam comer com a mão. Gente, é muito bom. É muito bom. Meu, é Colocar a liberdade mão. isso. É muito bom. E amiga, aqui eu sei que tem muita gente que tem filhos que com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Uns 2 anos. E Sim, aí que é a fase lá do Terrible Two, né? Que a gente fala, que também é a fase da seletividade alimentar total, que aquela criança ela se total. acha dona de si mesma e ela quer decidir o que ela quer comer. E aí é uma fase que muitas mães acabam se desesperando muito, 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 porque realmente, de um dia para o outro, seu filho não quer comer mais, ele decide que aquilo que ele amava ontem ele não gosta mais, e principalmente acaba muito indo para essa questão de sempre é legume, sempre é fruta, sempre... os coitados, Sempre. né? Que são tão E gostosos. é uma delícia, Mas né? eles Então, mas têm as medo, crianças elas assim. acabam tendo aversão a esses alimentos. Você passou por alguma experiência assim no consultório de seletividade de crianças bem seletivas? Total. Assim, é porque quando chega mais ou menos por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a entender muito do que está acontecendo, né? Ela vê que não adianta você só colocar no prato para ela, ela já descobriu muita coisa, então ela já tem um pouquinho de noção do que ela realmente gosta, do que ela não gosta, ou de coisas que ela preferia trocar, porque a criança é muito inteligente, gente. Ela quer substituir aquele momento por alguma outra coisa que ela tem desejo de comer. Então, os pais têm que estar super atentos a isso, mas não de um jeito de peso, Forçar. sabe, para a criança, exato, sem obrigar a criança a comer aquele negócio. Eu acho que assim, a rotina nesse momento é o essencial, é a chave do negócio. Porque se você tem uma rotina, ele vai ter um horário para comer certinho no dia. Mas e se aquele dia ele não tiver afim de comer? Eu acho que você já passou por isso. Em algum momento Sim, você não tá muito afim de comer. Tá, tudo bem, entendeu? Tudo bem você não tá afim de comer o feijão hoje, que você come todos os dias. Tudo bem isso. Então a gente tem que entender que a criança é gente como a gente, ela também uhum, tem uhum. desejos, vontades. Então é importante ser maleável nesse sentido, mas não ser permissível demais. Porque se Sim, também você deixa ele fazer o que quiser, mais pra frente você vai ter problemas, né? Então isso. no consultório, assim, quanto aos legumes, as coisas que eles tinham mais dificuldade, eu dava a dica de realmente apresentar de outras formas. Então, por exemplo, um brócolis que ele não queria comer sozinho, a mãe fazia o arroz que ele ama com brócolis. Com brócolis, Gente, era exatamente. uma ideia assim, eles comiam sempre. Ou então a cenoura, mesmo que tirasse, tava ali, entendeu? Tipo, tinha nutriente ali no arroz. Então, a outra maneira, você mesmo já ensinou um molho de tomate super nutritivo, rico de coisas. Então, tudo bem, se ele não quiser comer naquele dia a beterraba propriamente dita, você colocou lá no molho de tomate. Então, eu dava a dica de fazer essas substituições para não ficar uma coisa pesada, mas que de fato ele pudesse ingerir o nutriente, mas não de Nutriente, uma forma chata, entendeu? Mas sim, sem também é, esconder da criança, né? Também não precisa exatamente. esconder, ela precisa saber o que está acontecendo. Eu acho que você pegou num ponto bem legal, que é a rotina. A criança ela precisa estar muito segura, né? E aí a gente pode trazer, eu gosto de trazer um pouquinho antes, quando a gente fala de seletividade alimentar, eu gosto de trazer assim, para o momento da mesa. Então, aquele momento da mesa, ele é um momento seguro para aquela criança? É um momento de paz? É um momento de alegria? É um momento onde a família está junta, reunida? Porque tudo isso facilita muito nesse processo da Total. seletividade. É um Gente, a momento criança, ela vê o que você faz e ela quer fazer igual. É o momento que o pai e a mãe estão comendo aquilo que a criança não está comendo, né? Isso, Então, exato. às vezes você quer que seu filho coma
um alimento, porque você sabe que é bom, mas no Mas seu você não prato. tá comendo. É. Exatamente. Então, assim, a Olivia tá na fase que ela amava tomate, ela comia aqueles tomatinhos cereja, tipo, a rodo. Faz uns 6 meses, até mais, que ela, às vezes ela experimenta, daí ela fala não gosta, num dia ela gosta, num dia ela não gosta. Mas na minha casa tem porque eu amo. Então, assim, ela vê eu comendo e ela tem a oportunidade de comer praticamente Sim. todos os dias. Ela não gosta de folhas, gente, não é só na sua casa, na minha casa também. A Olivia não Tá come vendo? verdura, ela come verdura cozida, tipo couve, cozidinha, espinafre, isso ela come. Mas a verdura, ela fala: Ah, mamãe adora verdura, a salada é toda da mamãe, ela fala isso. E ela fala: Toma, mãe. quando eu crescer igual a mamãe, eu vou comer muita salada. Então, assim, mas faz parte da vida dela. Ela sabe o que é um alface, ela sabe o que é uma rúcula. Aquele alimento, ele não é, sei lá, ela nunca viu na vida. Ela sempre vê, ela tem o contato. Então, isso facilita muito na hora que você vai controlar a seletividade, porque a criança, ela Total. precisa saber que dentro da casa existe aquilo. Que Sim. ela pode ter a escolha, né? Que na verdade quem vai mandar na alimentação da criança são os pais. Então, Total. muitas vezes a Olivia fala: Ah, eu não gosto de abóbora. Eu falo: Filha, mas você comeu ontem na casa da vovó, naquele dia que a gente foi se divertir com vovô, lembra? Que tava lá na mesa da vovó, a vovó fez pra você e você comeu tanto. Lá, igual da casa da vovó, mamãe? É, igual da casa da vovó. E vai e come. A criança, ela não tem noção. Não, Uma criança de 2, 3 anos não tem não tem. noção, Por isso que é né? importante saber, né, que assim, nesse momento a responsabilidade é dos pais. E de fato, Sim, volta aquilo que a gente falou lá no começo da live. O fato dos pais estarem nesse ambiente saudável desde o início é muito importante, porque é uma coisa natural para eles. Eles já vivem isso, eles já comem dessas coisas. Então, para ele estar na hora, no momento na mesa com a criança e ela vendo os pais, ela vai sentir muito mais estimulada a querer comer também. E não vai ser aquele forçação, sabe? Tipo, ai, preciso para sim. crescer. Que a gente sempre falava isso quando a gente era criança, né? Tem que comer para crescer e não sei o quê. Mas, meu, não é. É a relação com o alimento mesmo que tem que ser mais melhorada, né? No caso. E aí teve uma mãe que colocou aqui: eu coloco a couve no suco verde. Boa E eu também ideia. faço isso com a Olivia. É Muito bom. engraçado, porque eu falo que é o suco do Hulk, principalmente para os meninos, né? E aí você não precisa fazer um Sim. suco verde, gente, igual você faz para você, lotado de gengibre, né? Você pode fazer um suco verde com melão, que é docinho, com maçã, com abacaxi, tipo frutas que são mais doces, né? Para trazer para dar uma mascarada, né? A gente fala, mas a criança ela vai saber. A partir do momento que ela fala, nossa, gostoso, você fala, sabe o que que tem aqui? Então, tem maçã, daí você fala, começa pelo que ela gosta mais. Tem maçã, tem limão, tem laranja e tem couve. Você E acredita? E tem couve. A criança, ela vai ter a consciência de que ela comeu aquilo, de que ela gostou, porque tem outras coisas juntos e de que talvez não é tão ruim aquilo que a mãe tá querendo dar, né? Então, a gente precisa, como pais, saber ter estratégias para driblar essas crianças, porque elas são muito espertas, ó, mas a a gente funciona Sandrinha falou aqui, amiga, que ela usa livrinho pro Joaquim. Livrinho de personagem comendo legume. Isso é muito legal. bom, muito bom, porque a criança ela tem um estímulo de ver alguém, né? Então é essa associação. Outro dia eu fiz alguma coisa com batata doce roxa. Ah, eu fiz um frango assado e coloquei umas batatas doce roxa. A Olivia falou: O que é isso? Eu falei: É a batata doce, é a comidinha do unicórnio. O É, unicórnio adora. ótima ideia. A cor do unicórnio. Tem que trazer para o lúdico, né? Não adianta a gente Sim, querer total. fazer igual a gente. A gente é obrigado a comer porque a gente sabe que é saudável. Mesmo que a gente não goste, a gente come. Mas a criança não, ela não vai entender isso. Ela não vai entender que, eu preciso comer porque eu vou ser um adulto bem É, nutrido e saudável. é. Não, ela não Você vai tem que entender entrar no isso. mundo dela e, meu, tentar ser criativo nesse momento pra convencer ela mesmo de que aquilo é legal e que aquilo é gostoso. É Mas é exatamente. assim, eu acho que é um exercício, né? Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo, né? Você vai vendo, vai tentando relacionar com o dia a dia da criança, com os brinquedos que ela brinca com o dia a dia, e você vai
pensando em formas de trazer ela para a realidade. Mas o fato de você comer com ela na mesa faz toda a diferença. Mas toda Aham. mesmo. Faz muita diferença, faz muita. E você ainda fazer assim, nossa, que delícia, nossa, que gostoso esse arroz, esse feijão, você, né, mostrar a sensação daquilo para a criança também, né? Isso. Olha, isso faz croque, você tá vendo? Ó, é crocante, então fazer o som Eu do acho que que, Li, um ponto importante nesse momento que a gente tem que trazer é justamente não ter muita distração no momento da mesa, né? Distração, digo, tipo, de tela. Porque é muito comum hoje, a gente vê muito, as crianças só comem assistindo televisão, o tablet, é enfim. verdade. Isso não é legal, principalmente porque você não tem essa interação, você fica tão distraído, tão envolvido naquele desenho, a criança não sente a sensação da comida na boca, ela não exercita a própria mastigação, porque ela tá tão hipnotizada que ela não tá prestando atenção naquele momento. Então, eu acho que isso é um Sim, ponto, sim. assim, super importante. E nessa fase de E até a recusa, gente né, de adulto, né, Beca? Eu acho que às vezes a gente também total, não dá meu, exemplo. A gente vai com o celular é, para mesa, fica ali sim. vendo, né, Instagram, etc, ou Também qualquer outra acho, coisa. concordo. E Então é nesse momento de seletividade, eles não vão ter vontade, menos ainda, né? Porque eles vão estar muito distraídos, né? muito. Ou então eles vão comer sem saber o que estão colocando para dentro, que daí Isso, depois justo. torna um problema, porque a criança comeu um monte de coisa sem saber, ela não viu, né? Ela não teve o visual daquele alimento, então ela não sabe se ela gosta daquilo ou se Sim, ela e aí comeu. a Clá acabou de complementar, porque a Gabi também não reconhecia nem que estava satisfeita. Isso que você falou que a Olivia falava que estava satisfeita. Você vai pondo pra dentro, entendeu? Você tá ali naquele momento focado em outra coisa, você só vai no automático. Realmente a É gente verdade. não quer isso pra criança. É verdade. A criança realmente ela não entende a satisfação, porque ela tá fazendo o que você falar para ela fazer naquele momento, ela vai fazer, né? Sim, E é engraçado porque é muito um hábito, porque a Olivia às vezes fala: "Mamãe, deixa eu assistir, deixa eu comer assistindo aqui o desenho". E aí algumas vezes eu deixei, normalmente assim de sexta-feira à noite eu deixo e eu faço um lanche sim. para ela, porque eu sei que a comida ela não consegue comer. Ela tá tão porque ela já tem o hábito de comer na mesa, Sim. ela não come, é desesperador pra mim. Então, É normalmente muito é engraçado. um tempo que eu dou um lanche pra ela, é uma noite diferente, é uma noite que vai sair da rotina, entendeu? É, mas eu acho legal também você variar. Mas no dia a dia, que você sabe que Mas ela eu já tem que comer percebi, bem, não e vale eu a percebi que pena. ela não come, entendeu? Que não Aí, funciona porque ela já criou o hábito de estar à mesa. comer na Então, mesa. Isso é é muito uma legal. construção também, né? É uma construção muito legal que você faz com a criança, porque ela entende que aquele momento é o momento da família, é o momento em que tá todo mundo reunido, é o momento em que você tem o prazer. Então, se você prepara aquela comida, você tem o prazer em comer, em alimentar seu filho, em alimentar, né, seu marido. Ou se vocês fazem juntos, que também é muito legal isso, essa Sim, troca isso é de trazer legal. a criança. Então, Colocar a criança na cozinha para preparar a comida junto, meu, eles amam ajudar, eles amam. e Eu a acho que estimula seletividade pode demais. ser muito tratada nesse ponto também, de levar a criança no mercado, de levar a criança numa feira, de mostrar para ela, né, uma peixaria, um açougue, para ela Eu entender que aquela acho comida isso não é só para escolar, né, de 2, 3 anos. Adolescente também, que passa por esses momentos, eu já vi. Eu já falei assim, dá uma pesquisada na internet em alguma receita que você gosta, que seja saudável, e vai lá na cozinha preparar a sua comida. Porque às vezes eles ficam dependendo da mãe preparar, e aí fica tipo, não quero isso, não quero isso. Porque na adolescência a e gente também tem essa seletividade, né? Então, é aham, legal quando ele sente a responsabilidade de preparar. Ele tem mais curiosidade no que tá no processo, no que tem no processo, né? Isso é é legal para verdade. todas as idades, eu acho. Eu tenho uma amiga que eu fui na casa dela fazer um personal chef um dia. E ela falou assim, e ela é extremamente organizada, assim, a rotina da casa dela, eu fiquei até chocada, porque eu sou organizada com a rotina da Olivia, mas ela tem 3 crianças, então ela precisa Hum. muito ser muito organizada. E ela falou assim, eu fui delegando para eles. Algumas coisas que para mim eram muito difíceis, eu fui delegando, que me irritava muito na maternidade, como, por exemplo, o lanche da escola. Todas as vezes elas voltavam e reclamavam que não era o que elas queriam.
Aí eu deleguei para elas fazerem. Elas ficaram felizes e eu mais Também ainda, porque eu tirei a responsabilidade de mim. A gente tá ficou falando de mais crianças leve. um pouco mais velhas, né? Mais Elas velha. tinham, acho que, 6 e 9 anos. Mas, poxa vida, 6 e 9 anos são crianças que elas, se você oferece dentro ali das opções saudáveis, a criança ela pode escolher, sei lá, Com duas ou certeza. três, né? Ah, então hoje você pode levar isso, isso ou isso. Qual que você quer? Então você também pode dar essa autonomia da criança, preparar, fazer um sanduíche, fazer os próprios suco dela para levar, picar a fruta, né? Uma criança de 9 anos já consegue, de 6 anos também, já consegue, se você ensinar, consegue picar uma fruta, Consegue, consegue consegue. fazer, né? Você estando junto no processo. Então, a seletividade também, ela melhora muito nesse ponto, quando você traz a criança para esse processo. E pode se Sim, tornar muito mais prático para você. Então, às vezes, você com acha que é muito certeza. mais difícil trazer a criança, e quando na realidade, quando você coloca essa criança e você vê que aquilo pode se tornar uma brincadeira, pode se tornar uma atividade no meio do dia dela, você vê que pode ser muito mais leve do que você imaginou. Eu acho que nessa quarentena que as mães tiveram que ser mais criativas, a cozinha foi muito importante pra gente, porque Muito. assim, é muito legal, é uma atividade lúdica que, né, passa o tempo, mas que ao mesmo tempo traz ela para conhecer e ter novas experiências, né? Eu Sim, acho sim. muito, muito legal. E você faz bastante isso com a Olho, eu adoro, eu acho muito legal. Eu acho que olha, mães, eu levei a Olivia pra cozinha, eu acho que ela não tinha 1 ano e meio, tá? Então, assim, é possível. E aí, a gente hoje ela tem uma escadinha, daquelas escadinhas normais de 2 andares, que ela fica na cozinha com a gente, e a gente antes ia, né, monitorando ela ficava atrás. Hoje, ela mesma pega a escada dela e vem. Se Ela vira. já tem um lugarzinho na cozinha. Mas com 1 ano e meio eu tenho foto da Olivia na cozinha, e aí eu já ia nomeando os alimentos para ela. Era uma fase que ela já falava bastante coisa, ela já sabia muita, assim, já sabia verbalizar muito bem as coisas que ela queria. Então eu comecei a trazer, porque aí eu conseguia ensinar, né? O fogo não é legal, aqui não pode, a faca só a mamãe mexe. E foi nessa época que ela colocou dente de alho na boca, experimentou cebola, chupou limão. E começou a degustar várias coisas diferentes. Ela começou a, tipo, ter experiências que ela mesma, às vezes eu tava, né, olhando uma panela, quando via, ela tava com o tomate todo que eu piquei na boca, ou com a cenourinha que eu ralei. Ela entende que a cenoura dá para ser ralada, que a cenoura dá para ser picada, que cozinha a cenoura em palitinho, mas que É também põe muito legal sabor. isso. Então a criança ela vai visualizando e é muito outra coisa muito legal que eu descobri depois, assim, que a Olivia foi para a escola, essa última escola que eu coloquei ela. Então eu coloquei ela com 6 meses numa escolinha, não deu certo, ela ficou muito doente. E aí ela voltou esse ano, no começo do ano. E aí eu escolhi uma escola que fosse a extensão da minha casa, na questão da alimentação também, porque isso é muito importante. A escola ela ajuda muito no processo. Então, se sua criança tem 2, 3 anos e ela está inserida dentro de um ambiente da escola, ela vai ver os outros amiguinhos comendo outras coisas Sim, e com ela vai certeza. também, ela vai ser influenciada, né? Isso é Então, o um ponto papel da escola é muito interessante. importante. Porque tem mãe que fala assim, meu, não vou pôr na escola, porque esse momento de introdução é super difícil. Tudo bem, acho que com 6 meses é até bastante cedo, mas 1 ano e meio, meu, a criança já tem muita noção de comida. E a escola, ela só de ver o amiguinho comendo, ela vai querer comer. Então isso estimula demais. A escola realmente ajuda muito nesse momento também. E aí, e é a construção, né? A escola, hoje em dia, a Olivia passa mais tempo na escola do que em casa. Hoje não, né? Na pandemia não, mas normalmente ela passa Sim, mais tempo na escola. Você também se interessar em saber, né? Como que é a alimentação daquela escola, quando você for colocar seu filho em alguma escola, como isso que é é a importante. alimentação, porque é, tem muita escola muito boa, mas que nessa área não é tão legal. E aí você prioriza aquilo que é importante para você, né? Saber priorizar isso. Então, eu escolhi uma escola que fosse realmente a extensão da minha casa nesse quesito de alimentação. Era um ponto muito importante para mim, porque ela ia passar a maior parte do tempo dentro da escola. Com certeza. Então, a Pri colocou aqui que a escola tem que ser parceira da família. Exatamente. Fato. É, a escola não está ali para educar, mas ela está ali para,
né, vamos caminhar juntos. E é isso que eu sinto muito na escola que eu escolhi para a Olivia. Então, isso também fez total diferença nessa fase dos 2, 3 anos, que é quando a criança começa a ser um pouco mais seletiva. Fez muita diferença no processo. Mas, amiga, a gente tá aqui, ó, já falta 10 minutinhos, 10 então vamos ver. minutinhos. Você acredita que só falta 10 minutos? Não, passou muito rápido. Eu olhei e falei, Teve uma pergunta de gente. uma mãe que eu achei interessante, que eu queria perguntar para você, que ficou lá em cima, eu tentei achar aqui, mas não consegui. Como lidar com crianças que já estão em obesidade? Então, ela relatou que o filho dela tem 10 anos, se eu não me engano, pelo que eu li, e, e já tem um nível de obesidade. Eu já tive algumas experiências, no consultório em relação a isso, e vi criança perder peso com isso, foi super legal. É tudo questão de estratégia também. A casa tem que estar bem, assim, ciente de que todo mundo tem que ajudar. Então, as coisas que antes todo mundo comprava, tipo um chocolate, um biscoito recheado, um salgadinho, que fazia muito parte do lanche da criança, já não pode comprar mais. Porque se tem em casa, gera a tentação de querer comer. Então, Sim. tirar todas essas tentações de casa e descobrir outros tipos de receitas que fossem mais legais para a criança, né, fazer. Então, assim, eu falava, faz um milkshake, mas assim, um shake não com sorvete, leite e tal. Uma coisa mais assim, um smoothie, sabe? Com uma fruta. Inventar outros tipos de coisa. Outra coisa também que eu falava é sempre comer bastante ao longo do dia, mas não em quantidade, e sim em frequência, né? A frequência das alimentações. Então, a cada 3 horas, mas porções menores. Contava a quantidade de espumadeiras de arroz, por exemplo, que ela comia, porque isso também faz muita diferença. Ah, é arroz e feijão, mas, muito arroz e feijão, sabe? Quantidade. Também dava a ideia de, por exemplo, salada. Tinha criança que gostava de salada, mas, comia muita salada com muita comida. Aí, em vez de pôr tudo no mesmo prato, começa pela salada, num prato separado. Já, tipo, meio que dá aquela saciada, né? Já comendo devagar, para depois ir pro próximo prato da comida, com menor quantidade. E aí a gente vai criando formas de adaptar aquele cardápio da criança, mas cortando alguns maus costumes que já tinha em casa, entendeu? E a atividade física, que nem precisa falar, né? É que na quarentena realmente, criança coitado, tá precisa se difícil. exercitar, né? Criança precisa se exercitar. Mas E eu acho que precisa tá gastar muito energia. relacionado. Era isso que eu ia falar sobre exercícios. Então, às vezes, muita criança que fica na frente de tela, né, sentada, ou no videogame, ou alguma coisa assim mais tranquila, né, uma atividade que não requer muito esforço físico. E outra coisa que normalmente é essa questão da família, né, da construção da família, que foi aquilo que eu falei até no começo, que a introdução alimentar, a alimentação saudável da criança, ela não começa na introdução alimentar. Ela começa nos pais. Então, se os pais não têm bons hábitos, não tem como aquela criança... Geralmente, essa criança que já está acima do peso, o pai já está acima do peso, a mãe já está acima do peso. Quando você transforma, a família inteira é transformada. Então, é muito legal isso. Tudo volta para o começo que a gente falou ali. É exatamente e aí você tem uma isso. chavinha, né, amiga? Você vai para um propósito. Você fala, eu quero a minha família saudável, e eu vou fazer isso por eles. E aí é muito legal porque você vê a transformação de uma casa, você vê a transformação de pessoas juntas. E eu gosto muito desse contexto da família, porque é algo que eu tento trazer muito aqui com os meus conteúdos no Instagram, de que quando a gente faz junto, existe um poder na família fazer os processos juntos. E quando a gente faz junto, a diferença ela é tão grande, não só em questão de peso, de que você vai reduzir peso, mas na satisfação e no prazer que vocês vão ter de conquistar. Com certeza. De conquistar algo que é só de vocês. Então, seja na introdução alimentar, introduzindo alimentos novos para o seu bebê, que é uma conquista muito legal e muito, muito linda de ver aquela criança se relacionando com o alimento. Sendo você... podendo fazer o prato preferido do seu filho e vendo a satisfação dele em você estar transferindo amor e carinho naquilo que você está fazendo. Seja, né, perdendo alguns quilos juntos e falando, nossa, que demais que a gente está fazendo isso junto. Então, a construção da alimentação, ela depende muito do adulto, né? Ela depende...
Eu Da acho que gente agora, né? 100%, Tipo, com 100% do certeza. adulto, né? Então, se a gente não olha para nós e não enxerga como está a nossa alimentação, não tem como a gente cobrar de uma criança, né? Não Não tem como a mesmo. gente fazer com que aquela criança entenda que ela precisa ser saudável. Ela não sabe o que que é isso, né? Sim, Li, com certeza, E, concordo com tudo. amiga, foi muito bom. Eu acho que a gente Foi uma conseguiu responder delícia. aqui. Eu acho que a gente conseguiu responder aqui Sim, tudo. gente. E Eu amanhã, acho que assim, se desse, a gente ficava mais horas aqui. ah, com certeza, Então, eu se tiverem ficaria. dúvidas, mandem para Pode mim, a gente mandar. vai conversando. Eu também estou à disposição, meu Sim. Instagram, se quiserem. Então, estamos aqui. Li, obrigada por esse convite. Imagina, obrigada a Foi você. inesperado, mas foi uma honra. Muito, muito Eu também gostoso. Eu amei adoro. muito. E eu amo Amei. seu trabalho, porque eu sou fruto do seu trabalho também, né? Aqui em Sim, é casa. A verdade. gente mudou muitas coisas aqui em casa. Ainda não tenho filho, mas quando eu tiver já vou estar bem mais preparada. Então, obrigada mesmo, amiga. Tipo, Ah, obrigada a todo imagina. mundo que tá aqui com a gente. Espero que tenha E é sido isso, e bom para amanhã todo tem mundo. mais, né? Deixa eu só aqui fazer minha propaganda. Faz Amanhã a tem mais. propaganda que o tempo tá acabando. Faz. Amanhã a gente vai falar sobre momentos à mesa junto com a Eleonora da Casa Coach. É uma mulher incrível também, que eu gosto muito e que traz muitas dicas de praticidade. Então a gente vai falar justamente da família na mesa, como trazer leveza para esse momento. E se você tiver mais alguma dúvida, pode me mandar direct. A Beca também aqui se disponibilizou. Manda pergunta pra gente, a gente vai amar responder. Foi muito gostoso. Esse é um assunto que eu gosto muito. E no Eu final adoro dessa também. semana da praticidade, vai ter uma surpresa aí. Eu vou lançar um produto muito legal que vai facilitar justamente a rotina da alimentação das famílias. Então, me acompanha aqui, segue essa semana, Isso é que vai legal. ser muito gostoso poder dividir isso com vocês, tá bom? Amiga, um super Um beijo a beijo. todo mundo. Obrigada de Obrigada, viu, novo Li? a você. E E é isso aí. sucesso você já está fazendo, porque essa semana maravilhosa. Tá Então, muito os, bom, os né? temas da live estão demais. Muito, muito bons. Para todo mundo, todas as idades, todo tipo de família. Adorei. É isso, é para Obrigada, todo mundo, viu, é para gente? famílias. Família com filho, família sem filho. Vamos aí Exatamente. para descomplicar a alimentação e começar do zero para quem precisar e ter um norte aí de como deixar isso tudo mais prático. Mas é Oli, isso, depois gente. fica Obrigada. gravado, né? A live fica O vídeo gravada. lá no Ó, e-mail. para quem se inscreveu no link que está lá na minha bio, as lives vão direto para o e-mail. Então, elas não ficam gravadas aqui no Instagram, mas elas vão para o e-mail. E aí você consegue ver a hora que você quiser, rever e tudo mais. Então, é só se inscrever no link que está aqui na minha bio. Combinado? Um Beijo, beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.